Isso? Então, beleza. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a carta do leitor. Só uma coisa importante. Quem tiver com o caderno perto, anota as informações, porque tem coisas que não estão no slide, vão ficar gravadas nas aulas, mas anota aí, tá bom? Ó, primeira coisa importante, existe uma diferença entre carta do leitor e carta ao leitor, ok? A carta do leitor, o que que é? Vocês estão vendo aí uma imagem que tem várias revistas. Normalmente, nessas sessões de revistas, impressas ou online, existe lá a seção do leitor, é onde o leitor pode manifestar a sua opinião a respeito de alguma coisa que ele leu. Por exemplo, ele leu uma reportagem, leu um artigo, leu uma notícia, e ele quer se manifestar sobre aquilo. Então, existe a seção destinada ao leitor, para ele se manifestar. Então, essa é a carta do leitor. A carta ao leitor, o que que é? Por exemplo, eu sou um editor de uma revista e na minha revista desse mês vai ter uma reportagem específica sobre o Covid. Então, eu, como editor, escrevo uma carta para os meus leitores dizendo, olha, nessa publicação, nesse número de publicação dessa revista, tem uma reportagem especial sobre o Covid. Então, eu, como editor, escrevendo uma carta ao leitor. Hoje a gente vai ver a carta do leitor, que é eu, como leitor, escrevendo uma opinião sobre algo que eu li em algum lugar. Ok? Entendido? Posso seguir? Alguém me diz um ok aí ou não? Ok, prof. Beleza, obrigado. Um exemplo. Então, lá na FAPESP de São Paulo, foi feita uma pesquisa a respeito da questão da consciência do uso da água. E foi publicado um artigo, e esse é um pedaço do artigo, que diz assim, né, seria o resultado dessa pesquisa, tá? Então, vocês podem ler comigo aí. Apesar de a água ser a substância mais abundante em nosso planeta, especialistas e autoridades internacionais alertam para um possível colapso das reservas de água doce, uma vez que tal líquido está se tornando raridade em diversos países. A quantidade de água no mundo tem permanecido constante nos últimos 500 milhões de anos. No entanto, um número cada vez maior de pessoas utiliza a água da mesma fonte. Sendo assim, a procura aumenta, enquanto a oferta permanece inalterada. Olha que interessante. A previsão é que, em 24 anos, 1/3 da população da Terra poderá ficar sem água, caso não sejam tomadas medidas. A água foi considerada durante muitos milênios como algo que não se modificaria, ou seja, acreditava-se que ela não correria o risco de escassez e sempre estaria limpa para consumo. Nesses tempos distantes, a água não estava relacionada aos circuitos econômicos e alimentava as populações a um custo muito baixo. Hoje, no entanto, que as fontes de recursos hídricos são limitadas e mal distribuídas em algumas regiões, a preservação da água doce deve ser, portanto, um compromisso comum e urgente. Então, isso foi o resultado da pesquisa. Aí, a carta do leitor, que a gente vai ver algumas daqui a pouco, ela serve para quê? Qual é o objetivo de uma carta? O leitor. É você manifestar posicionamento sobre algum artigo, reportagem ou outros textos que você leu, que foram publicados em jornais ou revistas, impressas ou online. Manifestar um ponto de vista, comentar, elogiar, discordar, refutar. O que é refutar? É você discordar argumentando. Questionar, ou seja, é um gênero textual por meio do qual você vai se manifestar a posição sobre aquilo. Entendido até aqui? Alguém me diz sim ou não? Se tiver alguma pergunta, faça. Por mim, ok, prof. Ninguém está com pergunta, dúvida? Eu vou seguir. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas cartas dos leitores. Então, a primeira carta, a Yolanda de Santos respondeu assim: a questão da escassez da água deve ser motivo de preocupação de todos os cidadãos e estes devem, acima de tudo, preservar esse líquido vital, a começar pelo seu uso consciente nas tarefas do dia a dia. Afinal, a água tem sido desperdiçada por quase todos os seres humanos há muitas décadas.
A Jusilene, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, disse que a reportagem foi excelente, pois reflete a falta de conscientização das pessoas no que se refere à correta utilização de recursos hídricos. De acordo com o censo, entre 1950 e 2005, a população mundial teve um crescimento de mais de 4 bilhões de habitantes, causando assim o aumento do consumo de água potável. É necessário, portanto, que sejamos cada vez mais conscientes do problema e de suas possíveis soluções, a fim de que o planeta não se transforme num imenso deserto. Só um pouquinho. Comparem essas duas cartas. Vejam que a primeira ela é mais sucinta, ela é indireta, né, ela trata exatamente da escassez da água. A segunda carta já é um pouco mais argumentativa, percebem? Inclusive, ela usa até um dado, né, os números, usa o censo, usa a quantidade de bilhões de habitantes do mundo para formar a argumentação da carta dela, ok? A terceira, a quarta, a quinta e a sexta carta, eu não vou ler, porque eu não vou tomar muito tempo de vocês, e eu vou disponibilizar esse material para vocês depois, inclusive tem exercícios sobre essas cartas, mas eu quero que vocês só percebam algumas coisas. Por exemplo, a terceira carta, percebam que ele usa a primeira pessoa. A preservação da água em nosso planeta é necessária e de responsabilidade dos seres humanos. Sou professora de educação infantil, reitero a minha preocupação. Perceberam como ela usa elementos da primeira pessoa, verbos na primeira pessoa, pronome possessivo, né? A minha preocupação, ok? Vejam a quarta carta. Na quarta carta, ela também usa a primeira pessoa, mas vejam a quarta linha. Diz assim, ó, imensa diversidade biológica mundial, estaríamos fritos. Aqui é a primeira pessoa do plural. Então, perceberam? Terceira carta, eu, primeira pessoa. Quarta carta, nós, primeira pessoa do plural. A quinta carta, dá uma olhadinha nela. A maneira de viver da sociedade moderna tem consolidado a tendência ao desequilíbrio ambiental. Essa maneira vem levando, por exemplo, ao desperdício de energia. Percebam que aqui é em terceira pessoa. Ele está falando da maneira de viver da sociedade. E a sexta carta, como que ela começa aí? Qual é o primeiro verbo? Sou estudante. Voltou para a primeira pessoa. Então, percebam que aqui a gente já percebe algumas características da carta do leitor. Então, o que a gente percebeu aqui? É uma carta argumentativa, eu posso usar argumentos para reforçar a minha argumentação da carta, eu estou respondendo a algo que eu já li, posso usar um repertório que eu tenho de conhecimentos, de vários aspectos do conhecimento. Por exemplo, a quinta carta, vejam a sexta linha, diz assim, biológica, social, política, cultural e econômica. E a sexta carta, vejam que ela é mais apelativa, ela também tem algumas expressões mais informais, por exemplo, e rápido, mas no geral, usa-se a linguagem formal, perceberam? Então, resumindo, características principais das cartas. Antes da gente ver esse slide, algum comentário, alguma dúvida? Tá muito rápido, tá muito devagar, eu posso seguir. Alguém fala aí para mim, por favor. Pode seguir, prof, por mim. Nenhum comentário, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Beleza. Então, de características da carta do leitor, o que nós temos? Uso de primeira ou terceira pessoa, lembre que pode ser primeira pessoa do plural ou do singular, né? Eu ou nós. Ou terceira pessoa, a sociedade, as pessoas, o mundo, a tecnologia. Uso de linguagem formal ou linguagem padrão. Percebam que é essencial que apareça o senso crítico. Então, não é só expor, não é só comentar, mas é que o senso crítico apareça, beleza? Isso vocês têm bastante. Percebam que usam-se frases curtas, por quê? Porque praticamente é um parágrafo, vocês perceberam? Então, eu não posso me estender muito numa frase, porque senão um parágrafo acaba ficando uma frase só. E como que em uma frase eu vou apresentar, criticar e argumentar?
tá bom? Tem relação de causa e efeito, isso é muito importante na carta do leitor, porque assim, ó, você pensa, se fizermos tal coisa, acontece tal coisa. Se a sociedade continuar a agir assim, vai continuar assado. Então percebam que existe essa relação de causa e efeito. E percebam que os argumentos, eles normalmente são embasados, né? Não são argumentos soltos. Principalmente na segunda carta, na quinta carta, né? Usam-se argumentos bem embasados ali. Então, essas são as características principais da carta do leitor. Entendido? Sim, prof. Bem claro. Algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Por mim tá tranquilo, Fique à deu para vontade. entender bem. Beleza. Qual que é a estrutura da carta? A gente começa com o vocativo. Por exemplo, estimado repórter. O local, a data, Irati, 20 de novembro de 2020. A carta, argumento, me exponho, expresso minha opinião. A despedida, então, me despeço e assino. Ah, professor, mas eu percebi que lá nas cartas não tem vocativo, nem data, e nem despedida. Realmente. Por que será? Alguém chuta? Ou alguém pode me dizer por que, que não tem vocativo, data e despedida nessas cartas? Ou as cartas do leitor de forma geral? Por que, que vocês acham que não tem tudo isso? Por causa do tema? Se refere à água e, sei lá, acho que não tem como se referir um vocativo para água. Pode ser. Mais algum palpite? Então vejam que, na verdade, por essas cartas terem sido publicadas numa revista, é simplesmente, pessoal, por uma questão de espaço. Então, simplesmente para poupar espaço, para deixar bonitinho, como eu trouxe para vocês aqui, ó, uma cartinha do lado da outra, nome e lugar. Só isso. Então, só por isso que não tem todos esses elementos. Mas normalmente tem, ok? Ah, professor, e quando eu for fazer um vestibular, uso ou não uso? Normalmente, o vestibular, ele vai te dar essas orientações, ok? Se não der, use. Entendido? Se o vestibular, se o Enem, se o PSS, PAC, PIC, PUC, não der as orientações se você deve ou não usar vocativo, deve ou não colocar local, data, despedida e assinatura, use. Por quê? Porque esses são os elementos de uma carta. É isso que faz com que uma carta seja carta. Por exemplo, pensem aqui comigo. O que acontece se eu tirar essa parte aqui, o nome da pessoa e o lugar? Não vai parecer que, sei lá, é simplesmente uma extensão da reportagem ou um comentário solto do nada? Então, se não tiver dizendo use, use. Ok? Então, só lembrando, o que seria o vocativo? O vocativo é assim, ó. Estimado professor, estimado autor, estimado editor, estimada revista, caro repórter. Eu escrevo a carta lá no final, me despeço, muito obrigado, até logo, atenciosamente, aguardo resposta, assina, coloca o lugar e a data. Normalmente o lugar e a data vem em cima, mas a gente viu que na revista ficou embaixo, tá? Alguns outros detalhes para a gente terminar essa exposição. Percebam duas coisas. Primeiro, existem cartas que são mais objetivas e cartas que são mais subjetivas. Como que a gente percebe essa diferença? No uso de primeira ou terceira pessoa. E digam, o que é mais subjetivo? Primeira ou terceira pessoa? Alguém responde para mim, por favor. O que é mais subjetivo? Primeira ou terceira pessoa?
Quem me responde? Primeira, subjetivo. Eu, né? Sujeito. Subjetivo, sujeito. E objetividade é quando eu deixo algo mais objetivo. Por exemplo, assim, não tem tanto o meu parecer, a minha opinião, eu digo, a sociedade consome muita água. Diferente de eu dizer, eu confesso que eu tomo banho meia hora, né? Até lavar o meu cabelo, até passar o condicionador, enfim. Né? Segunda coisa, percebam a questão dos elementos coesivos. Assim, neste, o qual, seu, portanto, neste caso. Isso tem muito a ver, relacionado com os recursos estilísticos. E tem duas coisas aqui que a gente vai aprender hoje. Eu quero que vocês guardem isso. A palavra reiteração. O que é reiteração? É você repetir alguma coisa de propósito para você argumentar. Reiteração. Repetir algo de propósito para dar ênfase. Por exemplo, eu sei que a reportagem fala sobre a água, sobre o uso da água, sobre o excesso de uso da água. Mas quando eu for argumentar, eu vou repetir. Né? Então a gente vai lá. Sabe-se que a população consome inconscientemente a água. Então, eu estou reiterando. Entendido? Entendido, pessoal? Alguém me responde aí. Sim. Beleza. Operadores argumentativos. Isso, lembra quando a gente estudou, que eu disse para vocês como que a redação do Enem é avaliada? Então, aquele quarto ponto lá. Ou seja, isto é, também, além disso, portanto, em vista disso, para que, porém, todavia, apesar, a gente aprendeu também na aula anterior de gramática, nas conjunções. Então, é muito importante o uso desses operadores para amarrar o teu parágrafo, para não ficar frases soltas. Quando vocês forem produzir o texto a ser avaliado, não se esqueçam disso. Usar esses operadores para amarrar as frases, não deixem frases soltas lá. E por último, referência e repetição, ou seja, é legal você se referir a alguma coisa. Por exemplo, a reportagem publicada na revista tal, e mesmo repetir, né? A reportagem que falava sobre o uso consciente da água, não tem problema nesse caso, porque é uma carta-resposta, a pessoa precisa saber do que você está falando. Entendido? Pessoal, antes de eu ir para frente, alguma dúvida, algum comentário? Alguma pergunta? Não, prof, tranquilo. Ó, então a proposta que vocês vão receber, eu vou colocar lá no mural da turma, tá? E talvez eu repita lá nas atividades. É o seguinte, vocês vão escrever uma carta resposta, uma carta do leitor, uma carta argumentativa, lendo esses dois trechos. Então, vocês vão ler esses dois trechos e escrever uma carta-resposta para mim. Depois, eu digo certinho quantas linhas tem que ter. Vamos já deixar certo, eu quero que vocês usem aqueles elementos, esses aqui, ó. Arquivo, local, data, despedida e assinatura. Ah, vamos já deixar certo isso. Então, vocês vão ver lá que tem dois trechos, e vocês vão responder esses dois trechos se posicionando, ok? Manifestando a opinião de vocês sobre esses trechos que vocês vão ler, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Antes de eu encerrar, eu vou